Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a terça-feira? Como é que chegaram até agora aí? Creio que tá tudo bem, com a graça de Deus, né? Como é que foi o dia de trabalho de vocês hoje? Espero que bem. Já fizeram o devocional hoje? Se ainda não, vamos fazer comigo, mas antes vamos fazer uma oração. Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja sempre o seu nome, Senhor. Exaltado sempre sejas tu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo neste lugar, meu Pai. Seja bem-vindo aqui na minha casa. Seja bem-vindo na casa dessa pessoa que está atrás da tela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama da sua graça, do seu amor, meu Pai, do seu perdão sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu coloco a minha vida, a vida dessa pessoa que está atrás da tela, meu Pai. Que o Senhor possa ir de encontro aos nossos corações, meu Pai. Derramando do seu amor, da sua graça, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tudo que o Senhor fez, meu Pai. Em nome de Jesus, que não seja eu que esteja falando, mas seja o seu Espírito Santo que esteja falando, conduzindo essa mensagem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje Deus falou muito para mim sobre a soberania dele. Sobre o poder que ele tem sobre tudo, sobre o domínio que ele tem sobre tudo, e somente através dele, de Deus, Jesus e o Espírito Santo, através da Trindade, a gente consegue trilhar um caminho reto no Senhor. Amém? Então vamos abrir lá, irmãos, em Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 até o 9. Amém? E fala assim, irmãos: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue suas obras ao Senhor, e o que tem planejado se realizará. O Senhor fez a todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade, tipo do juízo final, entendeu? O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se explica a culpa, e pelo temor do Senhor evita-se o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, o Senhor falou comigo e o Senhor fala que sonda os nossos corações. Pois o nosso coração é enganoso e pode fazer planos ao contrário do que o Senhor, Jesus Cristo, do que Deus, do que o Espírito Santo tem para cada um de nós, do que a Trindade tem para cada um de nós. Nós podemos achar que estamos no caminho certo, olhando com os nossos próprios olhos, irmãos. Mas o Senhor fala que Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso espírito. A gente é espírito, alma e corpo. Então é uma trindade também. Da mesma forma que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? E o Espírito Santo de Deus testifica com a vontade de Deus em nossas vidas. Como que Ele testifica? Se a gente estiver orando, lendo a palavra de Deus diariamente, buscando o Senhor de todo o coração e com toda a sinceridade, nós iremos ouvir a voz de Deus, irmãos. Então nós iremos saber que é o Senhor que está falando. Não vai ser o nosso coração que vai estar falando. Não vai ser o enganoso, certo? Deus, irmãos, tem um plano e um propósito soberano para todas as coisas que acontecem no universo, irmãos. Nada é aleatório ou sem sentido do plano divino. Os ímpios
são aqueles que rejeitam a Deus e vivem em desobediência a seus mandamentos. São pessoas que escolhem o caminho do mal em vez do caminho da justiça. O dia do castigo, irmãos, refere-se ao tempo que Deus exercerá justiça sobre os ímpios, punindo-os por suas ações malignas. Pode ser como um julgamento final ou um momento específico de retribuição divina. Para Deus, irmãos, ser orgulhoso é o mesmo que se afastar de tudo que nos liga a Deus. Isso porque o orgulho representa a superioridade entre os irmãos, o que não demonstra em nada os ensinamentos de Deus para nós. Quando alguém se torna muito orgulhoso de si mesmo, fica cego diante da humanidade, diante de todo mundo. Então ele vai se achar melhor que todo mundo. E por fim, se achar invencível, acha que não pode ser derrotado por nada. E melhor que todos os outros. Já a humildade, irmãos, é o contrário do orgulho em excesso. Quanto mais orgulhosos somos, mais nos afastamos de Deus e das suas obras, irmãos. Porque Deus declarou que devemos praticar a justiça, amor e a misericórdia, andando sempre e humildemente ao lado dos seus desejos. Então, ao lado da vontade de Deus, irmãos. Se a gente é humilde, se a gente se humilha na presença do Senhor, se a gente se entrega na presença do Senhor, e se a gente é humilde com com todas as pessoas, se a gente não é orgulhoso, se achar melhor que os outros, a gente vai fazer a vontade de Deus, irmãos. Que é essa que é a vontade de Deus, amar uns aos outros. Entendeu, irmãos? Deus merece nosso temor, irmão, e respeito. Por quê? Ele podia exigir justiça e nos destruir. Mas Ele nos oferece o perdão de graça. Mesmo sendo muito maior que nós, Deus se preocupa conosco. Ele quer nos abençoar, irmãos. Não quer nos destruir. O amor de Deus nos protege de sua ira contra o pecado. Deus, irmãos, Deus odeia o pecado de uma tal forma que vocês imaginam como. Porque ele colocou o seu Filho na cruz para morrer por nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa das nossas iniquidades. Então ele colocou lá, ele matou o seu próprio Filho, por causa do pecado, por causa da ira do pecado, por causa do ódio contra o pecado que Deus tem. Então imagina, irmãos, quando eu pecamos, a ira, o ódio que Deus sente, e a mágoa que Ele sente por isso. Porque Ele queria que a gente andasse no caminho dEle. Ele quer que a gente ande no caminho dEle. Ele quer que a gente leia a palavra. Que a gente segue para a salvação. O Senhor é quem está no comando, irmãos. Todos esses versículos propõem a questão da relação entre a decisão do homem e o controle de Deus sobre os eventos e situações. O homem pode fazer planos, irmãos, agir da forma que deseja, mas em certo sentido a questão é decidida por Deus. Sempre a questão vai ser decidida por Deus. Sempre Deus vai fazer a vontade dele. O homem pode propor a sua vontade para Deus. É isso que eu acabei de falar. Mas é o Pai que decide o que realizará ou não. A soberania de Deus, irmãos, serve para renovar a confiança e encorajá-la a consagrar tudo o que faz ao Senhor. Então, irmãos, tudo que você for fazer na sua vida, entrega nas mãos de Deus. Tudo que você for fazer, irmãos. Você acabou de acordar? Deus, eu entrego esse dia na sua presença. Você acabou de deitar? Deus, eu entrego essa noite na sua presença, nas suas mãos. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Que o Senhor possa fazer a sua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. É isso que eu tenho que fazer todo dia, irmãos. Sempre o Senhor fará a sua vontade sobre as nossas vidas.
Ele sabe o que é melhor para todos nós, irmãos. Por isso que Ele é soberano. E Ele é também, irmãos, Senhor, o nosso pastor, o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso príncipe da paz, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Alfa e Ômega, o nosso leão da tribo de Judá, o nosso Cordeiro Santo e o nosso justificador dos nossos pecados, que Ele pagou na cruz, que Ele derramou o seu sangue sobre as nossas vidas. Então, irmão, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, irmãos. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Irmãos, renúncia. A gente renunciar às nossas vontades não é fácil, irmãos. Todo dia a gente passa por uma luta. Todo dia, irmãos. Mas quando você renuncia, quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a orar, colocar o seu joelho no chão e buscar o Senhor totalmente de verdade, se entregar mesmo ao Senhor, irmãos, é fácil. É fácil a gente suportar a tribulação, é fácil a gente suportar a renúncia. Porque o Espírito Santo, o Espírito que está dentro de nós, testifica com o Espírito Santo, irmãos. Os dois se unem para um propósito só. Qual que é? A salvação em Jesus Cristo, irmãos. Então, irmãos, volte para Jesus enquanto é tempo. Porque Ele vai vir para buscar a sua noiva. Ele vai vir, irmãos. Você pode ter certeza. Olha as coisas que estão acontecendo no mundo no dia de hoje, irmãos. Irmãos, o dia tem 24 horas. Quanto tempo que você tem dado para Deus? Quanto tempo você tem dedicado a ler a palavra de Deus, a orar ao Senhor? Volte a ler a palavra do Senhor. Se você nunca começou, comece. Se entregue, irmãos. É somente Jesus Cristo que vai nos levar a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Volte de onde que você está, irmãos. Do jeito que você está. Você não precisa melhorar para voltar, não, irmãos. Volte do jeito que você está. Que o Senhor vai trabalhar na sua vida. Da mesma forma que fez na minha vida. Eu voltei muito em pecado. Muito, muito errado. Mas eu voltei, irmãos. E o Senhor me restaurou. O Senhor me justificou. E o Senhor está me santificando na presença dEle. E o Senhor está me mantendo na presença dEle, porque eu estou procurando. Jesus está de braços abertos para te receber, irmãos. Volte. Volte para receber aquele abraço caloroso, como o filho pródigo. Volte para Jesus, irmãos, enquanto é tempo. A gente não sabe que dia que Jesus vai voltar. A gente não sabe. Então a gente tem que vigiar, irmãos. Amém? Então vamos orar, irmãos. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele vai sempre fazer a vontade dEle. Sempre. Não tem como, irmãos. A gente não vai fazer a nossa vontade, irmãos. Se a gente fazer a nossa vontade, a gente não vai estar no caminho do Senhor. Quando a gente entrega a nossa vida e faz a vontade de Deus, irmãos, você pode ter certeza. Deus ele vai te honrar. Deus ele vai derramar a sua graça e a sua soberania sobre a sua vida. Eu creio, irmãos. Eu creio. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse momento que passamos aqui, meu Pai. Pois Tu és soberano, Tu sabes de todas as coisas. Tu pode com todas as coisas, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor fez por nós, meu Pai. Gratidão, Senhor. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Obrigado pelo sangue derramado que o Senhor pagou por nós, meu Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão. Só tenho te agradecer, Senhor. Que o Senhor possa fazer a sua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu coloco a minha vida, a minha família, coloco a vida dessa pessoa que está atrás dessa tela, a família dela também coloco na sua presença. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ousadia, da sua santidade, em nome de Jesus sobre as nossas vidas, meu Pai. E que o Senhor possa fazer a sua vontade sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Ó, tenha uma ótima fim de terça-feira, uma ótima quarta-feira, e que o Senhor venha visitar a sua vida hoje. Que Ele venha tocar no seu coração com essa palavra. E com outras palavras também que está escrito aqui, ó. Que você venha ler e buscar Ele.